Bom dia! Olha só, hoje o nosso tema da nossa aula hoje é bens públicos, tá? Então, nós vamos tocar uma aula direta. Eu pretendo e espero que eu consiga encerrar bens públicos aí numa única aula, tá? Vocês vão precisar de um material, salvo engano, está lá no encontro 9, em aula, um mapa esquemático que eu montei de uma página só para poder acompanhar essa aula. Agora, tem um outro material que eu postei lá sobre bens públicos, assim, um pouquinho mais detalhado. Mas eu achei que para a aula seria melhor trabalhar dessa forma, porque vocês podem acompanhar, vocês podem fazer anotações, é bem bacana. A primeira situação que nós temos que ter em mente é que quando nós vamos estudar bens públicos no direito administrativo, ele é diferente da esfera privada. Se você for estudar bens lá pelo Código Civil, toda aquela teoria de bens públicos do Código Civil, de penhora, tudo, propriedade, uso capião, não se aplica no direito administrativo, não se aplica aos bens do Estado, que nós chamamos de bens públicos, né? O patrimônio do Estado, que pertence e compõe o ativo do Estado. Então, o que nós estudamos em direito civil, porque direito civil é ramo do direito privado, não se aplica aos bens públicos. Bens públicos, nós estudamos sobre a ótica do direito administrativo, porque aquela máxima que eu expliquei para vocês, supremacia do interesse público, relação jurídica vertical. O que isso significa? Desigualdade jurídica. O Estado, por proteger os interesses da coletividade, ele está numa relação de desigualdade jurídica, de superioridade jurídica em relação ao particular. Isso significa que, ao entrar em conflito um direito do particular com um direito da coletividade, muito provavelmente, ou seja, será a regra que prevalecerá o interesse da coletividade. Então, bens públicos é de interesse da coletividade. Toda atuação do Estado visa o quê? A busca do bem comum e do interesse da coletividade. E é com esse pensamento que nós vamos estudar hoje bens públicos. Então, vocês precisam daquele material. É interessante se você puder imprimir uma página só e imprima ou abra no seu computador para você poder ir fazendo suas anotações de acordo com o que a gente vai conversando na aula. É por isso que eu vou sumir da tela e vou colocar o material para a gente poder conversar um pouco, tá ok? Aí vamos aqui, ó. Bens públicos. Olha o que nós temos aqui. Ampliei para vocês. Nós vamos começar aqui dos aspectos gerais e depois vamos para as características. Aspectos gerais. Estudar bens públicos, amores, não importa. Tanto faz. Bens móveis e imóveis. Vale tudo que nós formos apresentar aqui para os dois, tá? Agora, eu falei que bens públicos são aqueles que pertencem ao Estado, mas serão considerados também bens públicos, tá? Assim, eles serão considerados bens públicos aqueles que, embora sejam particulares, eles sirvam para a execução de um serviço público. Quando eu tenho um bem de um particular que é utilizado na prestação de serviço público, ele vai ser dotado de características de bens públicos. O que isso significa? Dá um exemplo, professora. Um exemplo aqui que seria, nessa questão dos bens públicos, bens particulares com características de bens públicos, seria o caso, por exemplo, assim, olha, eu tenho aqui no município, um exemplo, eu sou a prefeita, o serviço aqui de transporte coletivo urbano. Então, eu preciso, e o transporte rural. Eu abro uma licitação para contratar uma empresa privada para fazer esse tipo de serviço. Então, eu contrato uma empresa para transporte coletivo urbano e abro uma licitação e, vamos supor, uma cooperativa, um exemplo,
começa a prestar serviço aí de transporte rural. Vocês vão ver que cooperativa depois tem limitações para prestação de serviço público, tá? Tem umas divergências aí, mas vamos imaginar que é essa cooperativa. Nessa cooperativa, cada motorista tem seu ônibus. Gente, todos eles são bens privados. Pessoa da esfera privada, aqui tem pessoa jurídica e pessoa física, que vem prestar serviço público. Esses bens, eles passam a ter características de bens públicos, embora não sejam. Qual é a importância disso, professora? A importância disso é que, vamos imaginar os bens públicos, eles são impenhoráveis, já vou falar isso agora. Mas só para vocês entenderem, numa eventual ação trabalhista, por exemplo, aqui do transporte urbano coletivo, para poder receber aí os salários e verbas indenizatórias trabalhistas atrasadas, não será possível solicitar a penhora desses ônibus. Por quê? Porque eles estão sendo utilizados diretamente na prestação de serviço público. Agora, se fosse uma transportadora aí de bens e pessoas da esfera privada que não realizasse serviço público, tranquilamente era possível. Mas como eles estão prestando através de uma concessão ou através de uma permissão serviço público, não será possível. Isso quer dizer aquelas características iniciais que eu coloquei para vocês, tá bom? Agora, vamos voltar lá. Essa parte aqui que eu estou explicando. Titularidade do Estado, como titular do Estado, como bem público é titularidade do Estado, ele é o proprietário. A regra que vai ser seguida para tratar dos bens públicos é o direito público, tá? É lógico que tem algumas exceções aí. Vocês estudaram a organização da administração pública e vocês já sabem que a sociedade de economia mista e a empresa pública, ela segue o regime do direito privado, que vocês estudaram sobre bens. Ela não vai seguir as características que nós vamos estudar aqui, pela aquela infinidade de situações que eu expliquei para vocês, por elas serem regidas pelo direito privado, buscou-se aí uma forma diferenciada de compor as empresas estatais para dar mais celeridade, mais eficiência, buscar uma administração pública gerencial mais próxima da esfera privada, tá ok? E qual é a finalidade de um bem público? Um bem público, ele tem dupla finalidade. Função pública, ou seja, atender à finalidade pública, o interesse da coletividade, ou apenas de proteção especial, que acaba também por se revelar no interesse da coletividade a partir do momento que esse bem ele tem uma proteção especial, porque embora ele não utilizado especificamente pela coletividade, ele é utilizado pelo Estado, né? Ele é a ferramenta meio para que o Estado atinja outras finalidades também. Daqui a pouco eu vou explicar sobre os bens de uso especial. Vamos para as características dos bens públicos. Gente, essa primeira aqui, ó. Olha aqui. Eu vou explicar essas características aqui para vocês. Nas características, eu coloquei assim, restrição de alienabilidade. Se vocês pesquisarem nas doutrinas vem como característica inalienabilidade, ou seja, como se os bens públicos não fossem passíveis de alienação. Não, os bens públicos, eles podem ser vendidos, não tem problema. Mas existe uma restrição, tá? Existe todo um procedimento para a venda de bem público. Isso vocês... a gente não tem tempo hábil para tratar aqui, mas o que você precisa saber é que a venda do bem público é possível. Então, eu prefiro restrição para alienação do que dizer inalienabilidade, ou seja, como se não fosse passível à venda. Então, a venda do bem público, ela não é uma venda como ocorre na esfera privada. Ela tem todo um procedimento de venda, tem todo um processo que é realizado,
porque quando eu vou vender um bem público, eu não posso escolher para quem eu quero vender. Então, tem todo um procedimento que vai respeitar o princípio da impessoalidade e o princípio da igualdade, da isonomia, tá? Então, a venda do bem público é uma venda mais complexa. Talvez, quando a gente for falar um pouco sobre licitação, a gente, não sei, se der tempo a gente fala aqui sobre alienação, tá ok? Uma outra característica que nós temos aí, que vocês podem ver, é a impenhorabilidade. Gente, a impenhorabilidade significa que bens públicos, eles não podem ser penhorados para garantir o pagamento de dívidas que eventualmente o Estado tenha, tá? Então, os bens públicos são impenhoráveis, não podem ser utilizados para pagamento de dívida de credores. Professor, então como é que faz se eu sou um servidor público e de repente eu tenho um crédito com o Estado não está me pagando, os meus salários estão atrasados, como que isso acontece? Se eu não posso pedir a penhora, por exemplo, do veículo oficial da prefeitura, da Câmara Municipal, da Assembleia? Não é possível. Para você poder receber, isso aí você pode cobrar dos pobres mortais, nós, os particulares, né? Mas, em relação ao Estado, existe o que nós chamamos de precatórios, né? O artigo 100 da Constituição Federal. Professor, o que é isso? Imagine uma fila. Aliás, imagine várias filas. Então, é basicamente isso. Eu materializo dessa forma. Imagine aqui umas 4, 5 filas. Você chega com seu crédito que você tem para receber do Estado, o Estado está te devendo, e aí você vai olhar para a fila, aí vão te dizer, escuta, essa dívida que você tem para receber do Estado é pensão alimentícia? Não, porque tem a fila aí da pensão alimentícia que é prioritária, que o Estado andou aí não pagando as pensões alimentícias. A dívida que você tem para receber, você é maior de 60 anos? Está enquadrado no Estatuto do Idoso? Não. Então, essa fila aqui são os credores idosos. A sua fila é a fila da dívida comum? Então pega essa fila aí, que tem mais de não sei quantos quilômetros de distância, e você entra na fila para receber. O que acontece? Todo ano, na lei orçamentária anual, vai ser trabalhado um valor, um orçamento para pagar esses precatórios. E aí você fica na fila quando chegar a sua vez. Pode acontecer de você chegar lá na porta do balcão ou pé a sua vez, olhar para você e dizer assim, olha, lamento muito, mas nós não temos disponibilidade financeira para poder pagar, até mesmo porque a saúde está precisando mais. Tenho certeza que nesse período agora de pandemia não está se pagando ninguém, né? Então, impenhorabilidade é mais ou menos isso. Professor, você está me desanimando, parece difícil receber do Estado. É difícil sim, receber do Estado. É uma forma mais complexa de se receber e demora um cadinho, justamente porque as formas, né, de obrigar o Estado a pagar não é a mesma forma que se utiliza os mesmos recursos e institutos jurídicos da esfera privada, tá? Impossibilidade de oneração. É a próxima característica, impossibilidade de oneração. O que é impossibilidade de oneração? Gente, além de não ser possível a penhora, não é possível eu dar bens públicos em garantia de nada. Eu quero realizar um contrato, a gente faz hipoteca, né? Às vezes para garantir uma dívida ali com um banco, um crédito. Bens públicos, não é possível dar bens públicos em garantia em realizações negociais do Estado. Isso não é possível, tá? Os bens públicos têm essa proteção, tá ok? Olha só a dificuldade. Outra característica é a imprescritibilidade. Nós temos até uma súmula do STF, a 340. O Estado, ele não perde direito sobre o bem, ainda que o Estado não esteja utilizando. O que é imprescritibilidade? Amores, anota aí. Impossibilidade de
uso capião de bens públicos, tá? O que vocês estudaram sobre uso capião, ou se ainda vão estudar de bens privados, não se aplica aos bens públicos. Os bens públicos são impossíveis de serem tomada posse por meio de uso capião. Isso não ocorre quanto aos bens públicos. Nós temos até uma súmula 340 do STF que dizem que não podem, que os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Então, às vezes você está ali num espaço público, 10 anos, 15 anos, a fiscalização passa ali, tudo bem, aí você fala assim, olha, já estou enquadrando na posse mansa e pacífica. Não, tá? Os bens públicos são impossível uso capião de bem público, tá ok? Essa é a característica dos bens públicos. Quais bens? Todos eles. Por que eu estou falando isso? Porque os bens públicos, eles sofrem uma classificação. Nós temos 3 classificações de bens públicos que nós vamos ver hoje. E eu vou até colocar aqui para vocês verem quais são as 3 classificações. Vamos lá. Olha lá. Nós temos aí na classificação, olha que eles, bens de uso comum, bens de uso especial e bens dominicais, tá? Bens de uso comum, bens de uso especial e bens dominicais. Todos eles sofrem essa classificação e nós vamos ver cada uma delas. A primeira que nós vamos ver é o bem de uso comum. Gente, é o bem de uso coletivo, tá ok? Esse é o primeiro que nós vamos ver. O que acontece com o bem de uso comum, de uso coletivo? Como o próprio nome diz, ele está à disposição da coletividade. Ele é para a utilização geral da população, tá? E a população, para fazer uso desses bens, ela não precisa de autorização do Estado. Ela não precisa de um documento autorizando ela a fazer o uso do bem na sua forma que ele é destinado. Já vou explicar. Quais são esses bens, professor? Praças públicas, parques. Nós não temos ali, por exemplo, vamos pegar aqui a nossa cidade como exemplo, Praça dos Carreiros, Praça Brasil, nós temos as calçadas, as ruas, tudo isso são bens de uso comum, que pertence ao povo, à população em geral. Nós temos ali aquele espaço do cais, ali onde as pessoas fazem atividades físicas. Nós temos o horto florestal. Então, tudo é bem de uso comum, bem de uso coletivo. E esses bens, eles são destinados para o uso da população em geral. Então, a gente diz que são bens de domínio públicos, bens afetados. Gente, essa expressão afetação, o que são bens afetados? Afetação é o mesmo que destinação. Então, os bens afetados que têm uma destinação específica, eles não são passíveis de alienação. Eles não são passíveis de serem vendidos, tá? Então, olha lá, o bem de uso comum, praças públicas, as nossas praças, os nossos parques, os bosques, né, hortos, avenidas, calçadas, todas elas são bens de uso comum afetados. O que é isso, professor? São bens que são para uso da população, que não podem ser vendidos. Todo bem afetado, não é possível fazer alienação, fazer a venda desse bem, porque ele possui uma destinação específica, ele está sendo utilizado. Entenderam? Não esqueça, porque isso é muito cobrado em concurso. O que é afetação? São bens que têm uma destinação específica, ou para uso comum do povo, que é o uso especial, ou que é o uso
comum ou para uso especial, que eu já vou explicar em seguida, tá? Agora, zoológico também entra, mas tem duas situações aqui que você tem que anotar, tá? Tá lá no teu material. Embora eu não precise pedir autorização para o uso, não preciso. Eu não preciso pedir autorização para ir num zoológico. Eu não preciso pedir autorização para ir até a praça, até mesmo porque a Constituição Federal me garante, né, lá no inciso 16, que eu tenho direito de reunião. Porém, a depender da reunião de pessoas que vai acontecer, eu preciso informar o ente. No nosso exemplo, a prefeitura. Não é que você está pedindo autorização, você tem que informar que ali naquela praça vai ter uma aglomeração mais do que o normal de pessoas. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero reunir com o pessoal da minha igreja. Então, a minha igreja quer se reunir ali. Vai haver a necessidade de eu informar, porque, embora eu esteja fazendo o uso coletivo do espaço, é um uso que vai sair da normalidade. Então, eu preciso informar a prefeitura, até mesmo por medida de segurança e de organização, e compreender como será utilizado aquele espaço. Porque, até então, como o espaço é de todos, eu não posso, por exemplo, fazer o uso, eu quero fazer o uso e restringir o acesso ali. Aí já não é mais um uso coletivo de todos. Você está querendo usar um bem público para fins particulares só para você e seu grupo. Aí tem umas restrições que nós vamos ver. Eu estou falando daquela reunião que eu vou utilizar ali um espaço da praça, mas eu não vou impedir ninguém. Lembre-se, eu não estou dizendo que eu vou utilizar o espaço da praça para vender alguma coisa. Eu estou falando utilizar o espaço da praça para o meu direito de reunião. Reunião para conversar, para sociabilizar, para movimentar a espiritualidade. Eu não vou vender nada, porque isso daí já tem um outro aspecto, tá bom? Então, há a necessidade de se cumprir, às vezes, algumas regras, sim, tá? Por exemplo, é possível, nos bens de uso comum, cobrar uma taxa. Por exemplo, cobrar estacionamento de zoológico, cobrar uma taxinha para poder visitar o zoológico, cobrar, vamos supor, o cais ali está fechado, né, com aquelas grades. Cobrar uma taxinha para poder entrar no cais, aquelas taxas de manutenção. Então, é possível sim. Para isso, tem que existir um regulamento, tá? Que com uma finalidade, que provavelmente é a manutenção ali daquele espaço para todo mundo. Então, vocês entenderam que é uso de bem comum, uso coletivo. O que você tem que colocar aí é a seguinte observação. Se eu tiver a necessidade de utilizar um bem comum para fins particulares, principalmente para obter lucro, aí é um outro procedimento que eu vou explicar depois para vocês, que é o uso do bem público, tá ok? Aí, muito provavelmente, você vai precisar de uma autorização, sim. Agora, para o uso normal, comum, o que eu vou fazer ali naquele espaço é o que todo mundo faz mesmo, não estou obtendo lucro, é uma sociabilização ali conforme a destinação do bem, eu não preciso de autorização, mas às vezes eu vou precisar comunicar. Tá ok? Agora nós temos os bens de uso especial. É a segunda classificação dos bens. Bem, os bens de uso especial, ele tem uma destinação, gente. Ele tem uma finalidade. Se vocês observarem aí, eu estou citando alguns dispositivos do Código Civil. Professora, você falou que não utiliza o Código Civil. Não, eu utilizo o Código Civil para fins conceituais, não para fins de aplicação, por exemplo, de características, mas para fins conceituais, sim. Oi? A Cineira pediu para ingressar ela não está conseguindo entrar. Vou ingressar, só um minutinho.
Ah, ela não veio com convite. Alguém manda para ela o convite? Porque daqui eu não tenho como mandar. Do meu celular eu não tenho acesso ao portal e nem o link. Vocês têm aí? Eu mando o link para ela. Manda o link para ela que ela não apareceu aqui para mim não, tá? Pede, manda lá, joga lá no grupo o link, por favor. Tá ok? Se quiser fazer perguntas, pode participar aí, tá, amores? Então Tá, vamos ok. lá, dando continuidade. Então a gente tem os bens de uso especial. Esses bens são diferentes. Esses bens, eles também estão afetados. O que significa afetação, professora? Eles possuem uma destinação. Eles são utilizados para um determinado fim. Só que, diferente do bem de uso comum, a destinação dele é para prestação de serviços do Estado. As pessoas utilizam, mas o Estado, ele utiliza para um determinado fim, que é uma prestação de serviço. Por exemplo, os prédios das escolas, os fóruns, né? Onde funciona, aí, por exemplo, nosso fórum ali, situado na Rua Rio Branco, as nossas escolas que nós temos, as escolas municipais, as escolas estaduais, museus, aos prédios onde funcionam as secretarias, onde funciona a Câmara Municipal, onde funciona a Prefeitura. Agora eu vou dar exemplo de bens móveis. Os computadores utilizados nas repartições, as carteiras das escolas, as mesas dos professores, o quadro, os ventiladores, os ares, todos eles são bens móveis e imóveis com destinação de uso especial, ou seja, eles estão afetados, eles possuem uma destinação, eles estão sendo utilizados. Qual é a consequência disso, professora? Eles não podem ser alienados, não podem ser vendidos. E mais uma vez, todos esses bens que eu citei até agora, né, ruas, estradas, praças, né, estacionamentos, zoológico, escolas, carteiras, ares, computadores, eles não podem ser penhorados e não cabe uso capião de bem público e todas aquelas características. Gente, o que acontece com o uso especial, o bem público de uso especial? Ele não é para o uso da coletividade. Ele é utilizado especificamente pelos agentes públicos para a prestação de um serviço público e ele tem uma finalidade correta. O prédio da escola é para fins educativos. Nós vamos começar a usar o prédio da escola durante, vamos imaginar assim, o período das férias, a escola vai alugar o seu espaço para quem quiser promover festas, aniversários, porque a quadra é boa, tá? O valor vai ser bem menor, tem um jardim, não pode, tá? Porque aquele bem tem uma destinação específica que é promover a educação. Então, tudo que envolver educação, cidadania, aí é possível pensar em fazer alguma coisa naquela escola. Fora isso daí, dá o que nós chamamos, lembra? Desvio de finalidade. Vocês já ouviram aquela história? Assim, quando eu estava... deixa eu ver aqui se apareceu alguém. Não. Quando eu estava dando essa aula em sala de aula, eu sempre dizia assim, quem trabalha na administração pública, trabalhou, já passou, já aconteceu isso com você. Você está usando o computador lá no teu trabalho, na repartição pública, gente, isso aconteceu comigo. E olha que na época aconteceu até assim, com a pessoa formada na área do direito. Provavelmente faltou a aula de direito administrativo. Eu tenho certeza disso que faltou. Então, olha só, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui dizendo que quer entrar na aula e não conseguiu. Tá. A Sinira, só um momentinho. Vão enviar.
Ok. Gente, então, assim, aconteceu uma vez, uma pessoa formada na área de direito chegou na repartição pública lá, onde eu trabalhava, e ali no Poder Legislativo chegou e falou assim, mocinha, isso tem muitos anos, eu tinha acabado de ingressar na faculdade de Direito, acho que estava no segundo ano, mas eu já tinha tido Direito Administrativo, foi até com o professor Vacaro. E olha só, o rapaz chegou e falou assim, mocinha, tira essas cópias aqui para mim. E eu estava ali do lado da copiadora, e eu falei assim, olha, eu não posso tirar a cópia. Não, não, tira sim, porque eu preciso ir ali no fórum, esqueci de tirar umas cópias, na época tinha que protocolar, era tudo físico. Eu falei assim, moça, eu não posso tirar essas cópias para o senhor. Ele falou assim, claro que pode. Meu bem, isso aqui é do povo. Esse equipamento, tudo que está aqui é para uso do povo. Então, assim, aí tem que explicar para a pessoa o seguinte, olha, eu sei que é do povo, mas esse bem possui uma destinação especial, um uso específico desse bem. Esse bem, ele não é um bem de uso comum, ele não está destinado para o uso da coletividade em geral. O Estado usa essa copiadora para fins legislativos e ele não pode sair disso, tá? Porque senão isso pode caracterizar uma infinidade de responsabilização do servidor público. Então, é bem assim, bens de uso especial, eles estão afetados, eles não podem ser destinados à venda porque estão sendo utilizados, tá? E utilizados para um determinado fim, que é uma prestação de serviço, e não, que é muito diferente dos bens de uso comum, tá ok? Nunca esqueça. Mas nós temos lá, amores, os bens que nós chamamos dominicais. Olha o nome, dominicais. Os bens dominicais, eles são os bens que nós classificamos como bens sem destinação. Ele integra o patrimônio do Estado, porém, eles estão sem destinação nenhuma. Tá tudo parado, sem utilizar nada. Vamos imaginar, vamos pegar aqui como exemplo a nossa antiga rodoviária, lembra? Ali no centro. Vamos imaginar, a rodoviária, ela parou, porque mudou a rodoviária e ficou aquele espaço ali no centro. Vamos imaginar que a prefeitura vai e não, agora temos ali, né, tipo um ganha-tempo, algo assim, mas vamos imaginar que naquele espaço ali, a prefeitura resolva não construir nada, ou seja, é um imóvel que está sem destinação. Ou seja, nesse momento, ele só tem a função patrimonial. O que é isso, professora? Ele apenas integra os bens do Estado, do município ali, em termos de valores econômicos. Como esse bem está sem destinação nenhuma, ele não está sendo utilizado nem para prestação de serviço, nem para uso comum no povo, nós dizemos que esse bem ele está desafetado, tá? Desafetado. A gente também chama desconsagração. A gente não esqueça essas palavras, são palavras muito diferentes do que a gente está acostumado, mas é muito utilizado e cai bastante em concurso. Então, os bens desafetados são bens que não têm destinação, são bens que nós chamamos de desconsagração, ou seja, bens que não estão sendo utilizados, que não têm destinação. É um prédio onde funcionava a escola mudou, a escola foi desativada, não vai ser mais utilizadas. Exemplo, as terras devolutas são classificadas como os bens dominicais, ou seja, as terras devolutas são as terras da União que estão sem destinação. O que isso significa? Significa que os bens dominicais, os bens desafetados, eles podem ser alienados, eles podem ser vendidos, porque naquele exato momento o que está acontecendo com eles ali é apenas o aumento patrimonial e econômico do Estado. Então, o Estado pode vender e continuar
trabalhando esse aumento econômico, já que não está sendo utilizado. Gente, aqui eu tenho uma curiosidade para tratar com vocês. Terras devolutas. O que são terras devolutas, tá? As terras devolutas, essa expressão veio de origem portuguesa, tá? Terras devolutas. Na época lá das capitanias, bem no início do Brasil, que estava dividindo as terras do Brasil e oferecendo aos portugueses para que fossem colonizadas e habitadas, o que acontecia lá com o rei? Né? O rei chegava lá para o seu secretário, para o seu ministro lá e falava assim, escuta, como é que estão as terras lá no Brasil que foram entregues lá para os nossos nobres portugueses lá? Aí ele olhava e falava assim, olha, o rei, algumas terras foram devolutas, ou seja, algumas terras foram devolvidas. Eles não utilizaram as terras para nada. Não quiseram as terras. Então, as terras foram devolvidas para nós. Mas por quê? Porque eles acham que ela não tem utilização nenhuma, não gostaram, acham que não tem produtividade nenhuma, então ficou lá sem destinação. Esse é o significado de terras devolutas. São todas as terras que pertencem ao domínio público e que estão sem destinação, não estão sendo utilizadas para um fim público específico. Por isso que muitas vezes nesses movimentos em que os particulares fazem em busca de um espaço de terra, eles ocupam terras devolutas. Por quê? Porque eles sabem que as terras devolutas, elas podem ser trabalhadas, negociadas e até vendidas também. O Estado, ele pode fazer um trabalho melhor com as terras devolutas, tá? Então, essas terras devolutas, elas podem ser alienadas. É lógico que existem, e os bens também dominicais que estão sem destinação. Professora, eu fiquei pensando numa rua. Como é que uma rua pode ser vendida? Sim, imagina uma rua sem saída. Uma rua sem saída, ela pode ser vendida, um pedacinho dela. Vai que queiram fazer um condomínio fechado ali, não vai para lugar nenhum, vai encerrar em algumas casas. Vai que aquele espaço de estrada ali não dá em lugar nenhum. Então, é possível. Mas aí é um bem de uso especial. Para isso, um bem de uso, ou um uso comum. Um bem de uso especial e um bem de uso comum podem ser alienados? Podem, desde que eles sejam desafetados, ou seja, sejam transformados em bens dominicais. Uma escola que muda de lugar, uma praça que num projeto do prefeito ou do estado ela resolva desativar aquela praça porque ali está sendo pouco utilizada. Então promove a desafetação, transforma num bem dominical e aí é possível fazer a venda desse bem. Então nós vimos os 3 tipos de bens que podem existir: bem de uso comum, bem de uso especial e bens dominicais. Já aprendemos o que é afetação e o que é desafetação. Agora, logo abaixo, vocês vão ver a alienação. Vou colocar aqui para vocês, que eu quero que vocês vejam a alienação. Gente, lembrando que para adentrar nessa aula não é, aviso pessoal lá, não é no mesmo link que vocês utilizavam anteriormente. Eu mandei um link novo, está lá no encontro 1, em aula, tá? Aviso o pessoal aí. E eu coloquei, ó, link para a aula no mês de maio e junho. É um link novo. Aviso o pessoal aí, tá bom? Faz esse favor para mim, que é o mesmo que vocês utilizaram, tá ok? Então, dando continuidade, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a alienação. A lei que trata da alienação é a alienação, está na Lei 8666, de 1993, chamada Lei de Licitações e Contratos. Para promover a venda de um bem, a primeira coisa, tem que fazer a desafetação desse bem, do bem comum ou do bem especial. Ou seja, que ele não tenha nenhuma destinação. É preciso fazer uma avaliação prévia desse bem, fazer um levantamento do valor desse bem.
quanto que ele custa. Isso, gente, tanto para bens móveis quanto imóveis. E também tem que demonstrar o interesse público. Lembra do ato lá da motivação? Eu tenho que demonstrar o interesse público, que é melhor para a coletividade a venda, justificar, seja porque o bem ali parado, as despesas estão sendo muito altas, seja porque nós vamos vender, porque com esse recurso nós vamos investir em tal lugar. Tem que ter uma justificativa, e a justificativa tem que ser de interesse público e para o bem da coletividade. Beleza. Os bens dominicais, espera aí, vamos voltar lá, porque eu desci, fui fazer um negócio aqui, eu fiz, foi descer. Aqui. Deixa eu vir para cá. Espera aí. Quando o bem já é dominical, não há necessidade de desafetação, tá? Ou seja, o bem já não está sendo utilizado mesmo, eu não preciso desafetar. Agora, olha só. Bens imóveis, os bens móveis não, mas bens imóveis, quando o Poder Executivo for alienar, promover a venda de bens imóveis, ele precisa da autorização legislativa, ou seja, ele vai apresentar um projeto de lei informando da venda desse imóvel. E aí a lei aprovada pelo legislativo vai autorizar a venda do imóvel. E nessa lei já tem que vir a justificativa de interesse público, ok? E aí vai ser realizada uma licitação. Falei para vocês que o procedimento da venda é bem diferente. Nós vamos estudar a licitação ainda. Vai ser realizada uma licitação. No caso dos bens, gente, aqui tá, ó, vamos corrigir isso aqui. Ó, aqui é imóveis, anota aí, ó, imóveis. No caso da concorrência, no caso dos imóveis, será realizada uma concorrência, é uma modalidade de licitação. Isso aí eu vou explicar para vocês quando nós formos estudar a licitação. E no caso dos bens móveis, será realizado um leilão, tá ok? Igual que vocês veem muito aí, no direito aí afora, sobre os leilões da esfera pública. A concorrência, talvez para vocês seja novidade, tá ok? Então, quem quiser adquirir um imóvel ou um móvel da administração pública, quiser comprar, somente por meio do leilão ou uma concorrência que é bem mais burocrática e bem mais complexa. Agora, é lógico que tem uma exceção aí. Qual é a exceção? No caso de investidura e retrocessão. O que é isso, professor? Olha aqui, ó, exceções. Vou até gravar aqui em vermelho. Exceções. Vamos tratar primeiro da retrocessão. Gente, tudo isso aí, ó, retrocessão, desafetação, tudo não cai. Dispensa em concurso e na prova da ordem, tá? O que é retrocessão? Olha só. Existe o Instituto da Desapropriação. Vocês ainda não estudaram, mas nós vamos estudar. Olha só, a desapropriação, ela ocorre assim. Você tem lá o seu imóvel, a sua casa. Um belo dia vem aqui a prefeitura e desapropria o seu imóvel. Significa que você perde a propriedade do imóvel, você é indenizado para isso, porque você é informado que no local ali da sua casa vai ser construída uma escola. Beleza? Beleza. Foi desapropriado, não há o que se fazer, você pegou sua indenização, mas você ama muito aquela casa. Ocorre que comprou a casa, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, 4 anos, nada. Aí você volta lá na prefeitura e pergunta, e aí? Ele falou assim, olha, e aí que o projeto mudou. Nós não vamos mais construir escola naquele espaço. Você não é mais o dono de lá, isso é fato. Nós não vamos mais construir escola de lá, colocamos o imóvel à venda, porque com o recurso, com o valor da venda lá do imóvel que era seu, nós vamos usar esse valor para empregar na outra construção, que vai ficar melhor. Eis que surge para você o direito de retrocessão. O que é o direito de retrocessão? O dono que foi desapropriado, a pessoa que foi o desapropriado, ele tem o direito de preferência. Então, eu vou ter o direito de cobrir a oferta.
E a primeira proposta de venda tem que ser para mim. Eu posso invocar o direito de retrocessão. Opa, então quero minha casa de volta. Qual que é o valor? Eu quero ter o direito de preferência. Depois disso daí, você abre uma concorrência para poder comprar, mas a preferência é minha. Eu quero comprar esse imóvel, porque eu era a antiga dona que foi desapropriada. Entendeu o que é retrocessão? É assim, tá? E tem também o Instituto da Investidura, que também é uma exceção e também está lá na 8666. Como é que funciona esse instituto? É naqueles casos, vamos imaginar que o Estado está construindo uma usina. E do lado da usina, para que os moradores ali, que os trabalhadores possam ficar próximo da usina, vai durar anos, foram construídas casinhas ali para os trabalhadores daquela usina. E ali eles foram ficando. E dali surgiu uma comunidade, gente. Surgiu uma comunidade ali. Isso acontece bastante, tá? Surgiu uma comunidade que foi crescendo. Acabou a construção da usina, o Estado, gente, quando eu falo Estado, aqui eu estou falando Estado no âmbito geral, estou falando tanto de União, Distrito Federal, município, Estado membro, tá? Porque vale para todos. O Estado não tem mais interesse naquelas casinhas que ele construiu, que a finalidade dela era somente enquanto estava construindo a usina. Um exemplo, acabou, não tem mais finalidade aquilo ali. Então, o que o Estado pode fazer? Vender. A questão da venda é que as pessoas que estão ali naquelas casinhas vão ter direito à investidura. Eu não estou ali por desapropriação nem nada, eu estou ali porque eu tinha um vínculo, formou-se uma comunidade, então já que vai vender, a preferência de quem está ali, isso se chama investidura. Eles terão preferência nos imóveis, que já estão ocupados por eles, tá? Eles terão preferência na venda, na alienação. Não teve preferência, olha, eu não quero esse lugar aqui mesmo, aí abre-se uma licitação para promover a venda e os demais interessados. Até aqui tudo bem? Espero que sim. Só um minutinho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver, olha só, a Sinira está tentando entrar, gente, mas não está aparecendo aqui para mim, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo, tá? Deixa eu só responder. Deixa eu só responder a nossa amiga aqui. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado, mas não tem problema não, tá ok? Olha só, então, essa é a forma de alienação. E já estou indo para o final já, viu? Muita paciência. Mas bens públicos é muito interessante, tá? É bem interessante mesmo, porque é o nosso dia a dia. Agora vem a parte mais interessante de um bem público. Uso do bem público. O que é isso? Quando eu quero usar um bem público para fins particulares. E aí vocês vão entender, meus amores, por que muitas vezes, às vezes você pode dizer que é injusto, mas tudo bem, eu já sempre afirmo aos meus alunos que direito e justiça não são sinônimos. Direito é uma expressão e justiça é outra. A finalidade do direito é alcançar a justiça, mas nem sempre o direito é justo. Mas aí a gente consegue compreender a formatação do nosso direito, principalmente a formatação do nosso direito administrativo, do nosso direito público. Então, agora eu vou falar e não vou fazer intervalo, ok? Do nosso uso do bem público. Eu vou tocar direto, que aí fica uma aula fechada bacana para vocês, tá bom? Agora eu vou falar sobre o uso do bem público, que está lá no material de vocês. Para isso, eu vou mostrar esse material aqui, uso do bem público. Olha só, quando o particular quer utilizar um bem público. Eu coloquei aqui, ó, autorização de uso, permissão de uso e concessão de uso. Tem diferença.
tem diferença. A próxima aula eu vou falar sobre permissão e concessão. Autorização de uso, permissão de uso e concessão de uso. Vou explicar os três para vocês. Preste atenção, porque não é do conteúdo dos mais fáceis, mas cai bastante mesmo. Gente, vamos começar com a autorização do uso, tá? Do bem público. Qual que era a regra que eu estava dizendo para vocês sobre os bens de uso comum? Ou seja, todo mundo pode utilizar, lembra lá, olha aqui em cima, aqui ó, bem de uso comum, de uso coletivo. Ou seja, a regra, se eu vou utilizar esse bem normalmente, como todo mundo usa, fazer uma passeata, fazer um encontro de um grupo. Hoje, por exemplo, hoje não dá, né, gente? Mas é porque os exemplos da escola. Vamos imaginar que acabou a pandemia. Voltamos para a sala de aula e eu olho para vocês e falo assim, olha, para ministrar essa aula hoje, em comemoração que acabou o período de isolamento e quarentena, eu vou ministrar a nossa aula lá na Praça Brasil. Eu não preciso de autorização, lembra? Eu não preciso de nada disso. A depender, se eu for juntar umas 6 salas de aluno, eu vou ter que informar. Porque eu não vou restringir o direito de ninguém. Vou utilizar como todo mundo usa. Vou utilizar normalmente a praça, as ruas, as avenidas, como todo mundo usa. Mas, a depender da minha utilização desse espaço público, desse bem de uso comum, eu vou precisar de uma autorização. E eu utilizo essa autorização, por quê? Porque eu vou utilizar para fins privativos. Tá, exemplo, professora. Imagina, por exemplo, uma empreiteira, que eu coloquei o exemplo, está fazendo uma reforma. Ela está fazendo uma reforma muito grande e ela tem um maquinário muito grande. E ela precisa usar uma parte do espaço público ali, de um bem público, bem de uso comum para fins privativos. Para guardar o material, para colocar os tijolos, para colocar a sua carga. Pode ser tanto um terreno, um pedacinho da praça, um pedaço da calçada, um pedaço da rua. Vai precisar de autorização. Aqui não tem essa coisa, olha, a rua é pública e eu posso colocar aqui o meu material, a minha areia, as minhas coisas. Não, gente, não pode, porque você está usando esse bem de uso comum para uma finalidade que não é dele. A finalidade da calçada é para os pedestres transitarem. Não é para você guardar o seu carro, não é para você colocar os equipamentos de uma obra na sua casa. É por isso que quem vai utilizar, lembra, tem que colocar na rua, ali naquele espaço, dessa forma. Se você colocar de uma forma irregular, pode vir a fiscalização e te multar, porque você está usando esse bem não com a sua normalidade. Além de você estar usando de uma forma anormal, você está utilizando para fins privativos, tá? Então, toda vez que eu vou utilizar, eu quero fechar a rua para fazer, acabou a pandemia, acabou tudo, eu quero comemorar o meu aniversário na rua da minha casa, eu vou fechar a rua da minha casa, você vai precisar de autorização, porque você está utilizando para um fim privado. A rua não é para isso, a rua é para trânsito de bicicleta, é para o trânsito de carro, é para cruzamento de pessoas ali de uma calçada para a outra. Então, toda vez que você for utilizar um bem de uso comum, um espaço público, um bem de uso comum, uma praça, rua, estrada, praça, zoológico, para fins privativos, você vai precisar de autorização sim. Tá ok? Beleza? Beleza. Qual que é a diferença, professora, de autorização para permissão de uso? Tem uma diferençazinha muito sutil, porque na autorização, eu estou utilizando ela
de uma curta duração. Todos os meus exemplos foi de curta duração. É um dia, é por algumas horas, ou 2 dias no máximo. Então, é só uma autorização. Agora, por vezes, eu posso querer utilizar um espaço público, um bem de uso comum do povo, para fins particulares de longa duração. Embora seja temporário, eu quero utilizar por um longo tempo. São aquelas famosas mesinhas dos bares. Gente, mesinhas de bares em calçadas, o que é aquilo? Você está utilizando um uso de bem comum, que é a calçada, que não foi feita para se colocar mesinhas, banca de jornal, para se vender doces, relógios, que é como a gente vê aí. E direto a gente vê fiscalização recolhendo as pessoas que promovem esse tipo de venda. Professor, eu acho injusto. Injustos, tudo bem, eu também concordo com você. Eu também pactuo disso. Mas eu compreendo que isso é do direito público e o uso de bem comum, se você quer utilizar ele de forma privativa e com longa duração, você precisa de uma permissão. E essa permissão de uso para você utilizar daquela forma. Normalmente isso vem em forma de um alvará, tá? Para você utilizar aquele espaço ali, vai ser analisado pela prefeitura, se quer montar um parque. Não tem esses parques que chegam na cidade e querem colocar ali na Praça Brasil para funcionar um parquinho, eles precisam de uma permissão, tá? Porque eles vão usar um espaço público para fins privativos, eles vão ter que se dirigir até a prefeitura e pedir. Agora, é um ato discricionário, tanto a autorização quanto a permissão de uso. É um ato unilateral discricionário. O que isso significa? Que o ente, o município, o estado, o Distrito Federal, a União, seja quem for o proprietário ali do bem, de quem for o titular, ele vai analisar se é conveniente e oportuno. Se entender que não é o caso, não está obrigado a dar autorização e nem a permissão. O que é a título precário? Título precário significa que eu posso, Estado, até conceder autorização ou a permissão. Mas a título precário significa que a qualquer momento eu posso revogar. Lembra a revogação do ato administrativo? Que eu dava exemplo da tia lá do artesanato? É isso aqui. Eu dei a autorização e uma permissão ou uma autorização. Autorização se a tia do artesanato quiser ficar só 2 semanas. Permissão se ela quer começar a vender ali o tempo todo. Eu posso revogar a qualquer momento se eu entender que não é mais conveniente e oportuno e não gera nenhum direito indenizatório. A tia ou o dono da banquinha de jornal vai falar assim, poxa, eu construí, sei lá, um carrinho de espetinho, ganhei autorização, comprei um carrinho de espetinho, estou pagando em 30 parcelas, e aí em 12 meses você tira a minha autorização, nem terminei de pagar o carrinho de espetinho e já perdi a minha permissão de uso? Então, isso é possível acontecer e essas pessoas têm que ter em mente, muitas delas não têm, que não é porque ela ganhou uma permissão ou uma autorização que isso daí não vai poder ser retirado dela, porque trata-se de um poder discricionário que nós já estudamos, tudo bem? E aí nós estamos indo já para a nossa parte final. Concessão de uso. Gente, concessão de uso, ela é mais complexa, tá? Também conhecida como concessão de uso ou concessão administrativa de uso. A concessão de uso, ela se dá por meio de um contrato, ela tem um prazo determinado e por muitas vezes essa concessão de uso, se ela for revogada antes do prazo determinado, a depender das cláusulas contratuais, gera uma indenização, tá? Aquele que recebeu a concessão, ele pode ter uma indenização. Por exemplo, eu abro uma concessão para o funcionamento, vamos imaginar ali do cais, para montar uma estrutura de shows ali. Estrutura de shows. A pessoa vai lá, ganha a concessão, faz um contrato com a prefeitura,
por 5 anos, aí ele vai lá, faz o investimento, monta a estrutura de shows, deixa tudo bonito, para quê? Para o cantor que quiser, sei lá, mostrar ali a sua arte, ele paga uma taxa para poder cantar, as pessoas que for entrar ali vai ter que pagar uma taxa, tudo bem, ele ganhou a concessão daquele espaço, por um prazo determinado. Vem a prefeitura com 2 anos e rompe o contrato. Ele vai ter direito, muito provavelmente, uma indenização. Você pode ver que aí já não cabe mais o poder discricionário, porque pode gerar uma cláusula ali, e quando tem essa cláusula dessa temporalidade que vai ter um investimento, aí sim, na concessão, é passível de indenização, até mesmo porque a pessoa pagou, muito provavelmente, para estar ali. Muito embora, às vezes, ela não precisa ser remunerada. Às vezes, abre a concessão, não vou ter que pagar para a prefeitura, mas eu vou ter despesa para montar aquilo ali e vou obter ali o lucro ou ressarcimento através das taxas, tá ok? Então, eu coloquei exemplos aqui: área para parque de diversão, área para restaurante em aeroportos, instalação de lanchonetes em zoológicos, tá? Não tem aquelas lanchonetes da escola? Então, as lanchonetes da escola provavelmente uma concessão de uso, com um contrato determinado. Você está usando um bem, olha só, e já não é nem mais um bem de uso comum, um bem de uso especial, tá? Você está fazendo um bem de uso especial, que é um espaço ali da escola, para fins privativos. Então, só se faz isso por meio de concessão. Quantas pessoas eu lembro que me procuram e falam assim: poxa, eu queria tanto pegar a cantina lá do colégio perto da minha escola, como é que eu faço? Eu queria eu e minha mãe, será que não tem um jeitinho? Não tem, gente. O jeitinho é um desses 3 aqui: autorização, permissão de uso e concessão de uso. Como normalmente vai gerar um lucro e vai utilizar o espaço por um longo tempo, ou será uma permissão de uso. Se vir em forma de permissão, a pessoa tem que entender que a qualquer momento pode ser revogada a permissão e não vai gerar nenhuma indenização. Então, tem que tomar cuidado com o tamanho do investimento que se faz, porque é a título precário e trata-se de um poder discricionário. Se for uma concessão de uso, ou seja, vai ter mais durabilidade no tempo, vai ter um prazo determinado, muito provavelmente vai ter um investimento de infraestrutura, então o particular ele precisa de uma garantia. Então, por isso é feito por meio de um contrato. A permissão, a concessão é um contrato. E esse contrato, ele vai ter um prazo e vai ter cláusulas no caso do rompimento, cláusulas de multa ou alguns aspectos, sim, de indenização, de estabilidade financeira daquele que está sendo contratado, aqueles que está recebendo a concessão para fazer uso daquele espaço privativo, tá ok? Bem, amores, sobre o uso do bem público, era o que eu tinha para passar para vocês, era o que nós tínhamos aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Pessoal que não pôde estar aqui, se foi por algum motivo, a Sinira, eu já sei que foi porque ela não conseguiu acessar, mas os outros, se eventualmente tentaram o link e não conseguiram, lembre-se, o link não é mais aquele link antigo, é o link novo que eu disponibilizei para todas as aulas de agora em diante, tá? Que eu disponibilizei, assim, link para as aulas ao vivo no mês de maio e junho, tá? Disponibilizei essa semana para vocês. E eu vou parar por aqui. Beijo no coração. Obrigada pela participação. Peça aos colegas que não puderam assistir que assista. E lembrando que tem uma atividade em aberto sobre a organização da administração pública para ser respondida até sexta-feira, tá? Salvo engano, vale 1000 pontos. Dá uma olhada lá. Eu não lembro se está na aula 8 ou aula 6, mas está lá. É uma aula anterior a essa aqui que nós temos em organização da administração pública. Dá uma olhada que tem lá. Vocês têm até sexta-feira para responder como atividade parcial, tá ok? Beijo no coração.
Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo encontro. Tchau. Professora. Oi. Tchau, professora. Até mais. Tchau.